muito bem-vindo ao meu canal. E nesta videoaula nós iremos continuar sobre o assunto já passado algumas aulas sobre placas eletrônicas on-off. E nesta videoaula em específico nós iremos conhecer o capacitor permanente da nossa placa de estudo. Esse daqui especificamente ele tem a função de auxiliar a partida do motoventilador da turbina. Bom, o capacitor ele tem a função de armazenar cargas elétricas para serem descarregadas no momento exato, principalmente ou quase que unicamente na partida do motor. Mas não vou falar sobre os vários tipos de capacitores, porque o tema da nossa série de videoaula é sobre placas eletrônicas on-off. Então vou estar especificando, vou estar focando apenas nos componentes que existem nessa placa em específico. Tá? Como na próxima videoaula nós iremos falar sobre o motor da turbina, então é importante a gente falar sobre o capacitor de partida permanente, tá? Que necessário para fazer com que esse tipo de motor funcione. Bom, pessoal, eu fiz aqui alguns desenhos para mostrar para vocês a diferença entre tensão e corrente e como ela se comporta de acordo com a carga, tá? Pela qual está em funcionamento no momento da partida. Quando essa carga é um resistor, como um chuveiro, por exemplo, observe que tanto a tensão como a corrente partem ao mesmo tempo, tá? No mesmo ângulo. Não tem defasagem. Ok? Lógico, tem algumas perdas por conta dos materiais, mas em tese elas partem no mesmo instante, tanto a corrente como a tensão. Quando a carga ela é indutiva, como um exemplo nosso aqui que seria um motor, a tensão parte primeiro, instantes depois a corrente. Ou seja, quando as bobinas do motor são energizadas, ela cria um campo magnético que se opõe, né, à passagem da corrente. Tá? Por isso que a corrente parte bem depois. Aplicou uma tensão aqui, dependendo da potência do motor, ele vai partir, vai conseguir arrancar sem maiores complicações. Mas dependendo do tipo, se ele tiver com uma carga no eixo, ele não vai partir, vai ficar roncando ou nada vai acontecer. Portanto, a configuração desse motor aqui chama-se motor de capacitor permanente. Tá? Já uma carga capacitiva, ela funciona ao inverso de uma carga indutiva. Ou seja, a corrente parte primeiro, instantes depois a tensão, que é uma característica do capacitor, por exemplo. Então, estrategicamente, o motor ele precisa ter esse capacitor, porque o comportamento aqui do capacitor vai ser ao inverso do comportamento do motor. Por isso que ele faz essa compensação na partida do motor. Tá? Então já é algo como um comportamento que é o inverso. Por isso que há necessidade de ter um capacitor de partida permanente sempre que o motor for acionado a primeira vez. E nesse diagrama aqui eu mostro como ele é colocado, geralmente não, esses motores de partida permanente eles têm duas bobinas, que é o caso do nosso motor da turbina. Uma que geralmente é chamado de marcha, que é a bobina principal, e a outra auxiliar. Tá? Essa auxiliar ela é que recebe a descarga do capacitor no momento da partida. Depois que ele parte, ela passa a ser insignificante. Tá? Sempre que o motor é desligado, o capacitor fica carregado novamente, preparado para a próxima partida.
tá? Por isso a necessidade do capacitor, e é dessa forma que ele atua na partida do motor, no nosso caso da nossa turbina da evaporadora, né? O capacitor, pessoal, ele tem algumas características, algumas informações aqui no seu corpo. Uma delas é o microfarad, que é a capacidade de armazenamento. Tá? Nesse caso aqui em específico, ele é de 15 microfarad. Tá? Esse 5% é a variação para mais ou para menos. Mais abaixo também é informado a capacidade dele de armazenamento da tensão, que seria até 250 volt-ampere em corrente alternada. Mais abaixo nós temos a frequência, 50 ou 60 Hz. Tá? Esses 25, a temperatura de trabalho dele. A temperatura de trabalho dele é de 25 a 85 graus, tá? E esses são as principais características de um capacitor permanente. Normalmente, para esses tipos de motores, eles só tem 2 fios. A maioria dos capacitores que tem nas placas, eles são de poliéster e de 1,2 microfarad. Como vocês podem ver aqui, ó, 1,2 microfarad. É importante sempre comprar um componente, nesse caso aqui ele é até 450 volts, tá? É importante sempre que comprar um capacitor, compre com a mesma capacitância do original. Muito dificilmente você encontra um capacitor com esse formato para ser soldado na placa. Tá? Isso não quer dizer que você não possa comprar um outro tipo de capacitor, no caso daqueles de cilindro, né? Que seria esse daqui, ó. Desde que ele tenha essa mesma capacitância, tá? E o menor possível para poder armazenar ele, para não tomar muito espaço. Agora a gente vai na bancada fazer um teste rápido, tá? Como você pode testar com o multímetro, né, o capacitor, porque sempre que ele perde essa capacitância, essa capacidade de armazenamento, com certeza o motor vai apresentar falhas, deficiência na sua partida ou no funcionamento. Geralmente isso vai resultar a turbina, no caso nosso aqui, ela vai ficar fraca, vai ficar girando lenta, o que pode trazer sérios transtornos aí no rendimento do ar-condicionado, ou até mesmo danificar o motor. Mas isso, porque ele danificaria o motor, o compressor, na verdade, isso daí a gente vai ver em vídeos mais para frente, tá? Hoje não compensa a gente se aprofundar nisso, porque é um assunto bem mais complexo e um pouco fora dessa parte eletrônica aqui. Faria parte do ciclo básico de refrigeração, mas a gente vai ver isso em outros vídeos. Bom, pessoal, para fazer o teste de um capacitor, é necessário ter um capacímetro ou um multímetro que tenha essa função. Tá? Eu utilizo esse aqui, da Riccari. Nesse caso aqui, ó, eu coloco ele aqui no F. Então vamos realizar o teste nesse capacitor que é de 1,2 microfarad. Vamos ver como que ele está. São esses 2 pinos aqui, ó. Esse e este aqui. Observe, ele está 1,13 microfarad. Ele é 1,2, no caso 1300 está
1130. Como tem a tolerância de 5%. Pessoal, muitas das vezes nós estamos na casa do cliente fazendo uma verificação, alguma análise em um ar-condicionado, e nem sempre tem todos os recursos, né, à disposição. Então vou estar ensinando também aqui mais 2 testes que vocês podem fazer simplesmente com um multímetro, tá? Para estar verificando se o capacitor está em boas condições. Para estar checando a capacitância não tem jeito, tem que ter um capacímetro. Mas existem outros testes básicos também com um multímetro simples. Não precisa ser de marca. Esse é da Minipa, pode ser qualquer outro, aqueles laranja mesmo que vende em depósito de material de construção. Só uma recomendação que eu não passei para vocês é que sempre que for manusear um capacitor, principalmente se ele acabou de ser retirado do equipamento, cuidado com a energização aqui nos polos, tá? Então é importante sempre pegar uma chave de fenda, tá? E triscar assim para poder fazer descarregar ele, tá? Fechar curto aqui nas pontas para evitar de tomar um choque. Não vai trazer grandes danos à saúde, mas às vezes você pode estar em cima de um andaime, numa escada e tomar um susto, pode desequilibrar, vir a cair e acaba que algo simples se tornando em um problema bem mais grave. Então tome muito cuidado com isso, beleza? Bom, então vamos direto ao ponto, né? Aqui o multímetro vocês colocam ele na escala de 200k ohms, tá? 200k ohms aqui, ó. Certo? E vocês vão, esse teste é para vocês verem se ele está carregando e descarregando, porque é a função dele, o trabalho dele é esse, é carregar e descarregar, conforme a gente já viu lá no quadro lá, para estar compensando. Maiormente, no nosso caso aqui, que é ar-condicionado split on-off, né, que trabalha, que esse componente tem uma função muito importante no funcionamento dele, né, na partida. Então vamos lá. Ele não tem polaridade. Primeira coisa, vocês vão pegar as pontas de prova, tá? Colocar aqui, observe o que vai acontecer. Está subindo e chegou ao infinito, tá? Isso ele carregou porque a bateria, aqui o multímetro tem uma bateria e transferiu uma tensão para ele. Agora vamos inverter a situação, ele vai fazer o mesmo processo ao contrário. Ó. Ok? Significa que ele está carregando e descarregando. Ok? Esse é um dos testes simples. Tenha certeza que a bateria do seu multímetro está no mínimo com 80% da carga. Se estiver fraquinha também, de repente pode não ter um resultado confiável, né? Esse daqui é de 30 microfarad, tá? Esse é de 10, mas todos eles se comportam da mesma forma. Deixa eu usar aqui. Ó, tá? Se inverter, viu? Então é isso. Esses tipos de capacitores aqui de poliéster, eles têm, como eu já falei, né? Tem esses aqui que tem uns pinos para fixar os terminais, que são muito largos, são usados em ar-condicionado. Mas esses daqui com esses 2 condutores fazem a mesma função, tá? Eles têm capacidade diferente. Esse daqui ele é um capacitor de partida que ele tem um relé de estado sólido, tá? A função desse relé é interromper a condução assim que o motor parte, né?
geralmente para destravar compressor, tem umas finalidade mais específica. Bom, o outro teste que a gente pode fazer, esse teste aqui a gente verificou que ele está carregando e descarregando. O outro teste que a gente pode fazer é carregar ele e medir a tensão, tá? O mesmo princípio que foi feito agora é o que vai acontecer. A bateria vai transferir para cá uma carga e depois a gente vai medir essa carga. Só entenda que a bateria é corrente contínua, então a gente vai carregar e depois vamos medir essa tensão, mas tem que selecionar em corrente contínua, tá bom? Então, para você fazer o teste se ele está carregando, né, se está segurando tensão, né, a carga elétrica, você coloca aqui, ó, em teste de continuidade, vendo aqui, ó, coloca não tem polarização, coloca aqui e segura por alguns instantes. Ele vai transferir uma parte da carga da bateria para o capacitor. Na sequência, você inverte, você muda aqui para corrente contínua até 20 volts aqui, ó. Tá? E vamos ver o quanto ele armazenou de carga. Olha só. Observe que ele tá descarregando, sim, né? O próprio multímetro está consumindo, mas não está descarregando numa velocidade absurda. Tá? Isso significa que ele está segurando carga de uma forma excelente, beleza? O último teste, pessoal, seria para saber se ele está em curto, que seria também em teste de continuidade. Tá? Você coloca aqui nas duas pontas e não pode acontecer nada. Tá? Se ele bipar, se der qualquer valor, ele está estourado por dentro. Ok, pessoal? Se está assistindo esse vídeo pelo YouTube, deixe seu like, se inscreva no canal para não perder nenhuma notificação dos nossos vídeos.